Amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Vejam bem, vamos analisar aqui duas faces de uma mesma moeda, ou algo do tipo. Interessante a notícia que está sendo repercutida agora há pouco no Poder 360. Me chamou atenção, porque diz respeito à justiça, a justiça que de fato é protagonista absoluta e despótica do nosso atual momento nacional. Diz respeito ao orçamento, autonomia orçamentária, din-din, teto, há limite para gasto do Poder Judiciário, de sua cúpula, etc, etc. Há ou não há, etc, etc. Pois é, pelo que se depreende dessa notícia do Poder 360, baseada nos últimos acontecimentos institucionais sobre o tema, de fato, é uma beleza. O Judiciário ele é aquilo, fantástico. O Judiciário disse há pouco que não pode haver limites para gastos do Judiciário. É uma beleza. Na segunda parte do vídeo, já extremamente chocados pela primeira parte, nós vamos ainda refletir sobre essas outras coisas estranhas, a outra face, que vem acontecendo com alguns membros do Judiciário. O escândalo de um juiz aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que por 45 anos enganou a todos, usando uma gambiarra, um negócio de um nome esquisito e imenso e aristocrático, supostamente inglês. Esse estratagema muito malandro e melindroso realmente são sinais dos tempos. Quero dizer o seguinte: há inúmeros grandes juízes e juízas, desembargadores, seríssimos, vocacionados e que no dia a dia dão o suor e a fadiga própria pela causa da justiça. Imensos são os números de juízes e juízas, promotores e promotoras, vocacionados e que de fato estão fazendo o trabalho de um bom servidor público no dia a dia. Quase toda semana encontro vários deles na labuta diária forense. Mas não podemos tentar esconder o sol com a peneira. O Judiciário é uma instituição no Brasil nesse momento, também o Ministério Público, que passa por grandes problemas, inclusive a OAB, enquanto instituição. Mas vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. A maioria do STF, preste atenção, a maioria do STF vota por tirar receitas do Judiciário do teto fiscal. Ou seja, o STF, os 11 ministros do STF, os 10 ministros e a ministra Carmen Lúcia, a maioria votou para que as receitas do Judiciário, ou seja, os gastos do Judiciário, não estejam submetidos a um teto fiscal. Não pode ter teto. Podem gastar à vontade, inclusive assistir a jogos de futebol com aviões da FAB. O relator afirma que a autonomia exige liberdade para gerir recursos e garantir a separação dos poderes. A maioria dos ministros do STF votou a favor de que as receitas próprias do Judiciário Federal não sejam submetidas ao limite de despesas imposto pelo novo arcabouço fiscal. O caso foi levado à corte pela muito amiga Associação dos Magistrados Brasileiros, que questionou o enquadramento das receitas próprias do Judiciário no teto de gastos do novo arcabouço. Ou seja, os mortais estarão submetidos a um teto. Toda vez que tentarem gastar um pouco mais, os mortais dos outros poderes baterão aqui no teto. Mas o STF não tem teto. O STF está acima de qualquer teto. E o Judiciário também. Não é verdade? O caso foi levado à corte pela MAB, etc, etc. As receitas próprias do Judiciário são formadas por taxas de serviços, custas processuais e outras fontes específicas. E aqui é que está. O relator do caso, o ministro Alexandre. Como não? Não poderia ser diferente, ele está em todas.
O relator do caso, o ministro Aleide Moraes, afirmou em seu voto que a autonomia da justiça exige liberdade para gastar. Lula também gosta, né? Para gerir esses recursos e garantir o funcionamento pleno dos tribunais. Dos 11 magistrados da corte, 5 seguiram o voto de Moraes, ou seja, 6-5. Eis a íntegra do voto. Para Moraes, a imposição do teto sobre essas verbas, aspas, para ele, né, implica indevida ingerência do executivo no judiciário. Epa! Epa! Quando é de gastar dinheiro, o Alexandre diz que o executivo não venha para cá querer impor teto. E também o legislativo, teto nos gastos do judiciário. Seria intromissão indevida do executivo e do legislativo no judiciário. O mesmo judiciário que a todo momento nos governa e nos desgoverna e invade as atribuições dos outros dois poderes, o legislativo e o executivo. Mas isso são favas contadas. A coerência caducou e já não vive no Brasil. Não é verdade? Pois é. O que é que tem mais aqui? Então, o segundo Moraes é o seguinte: negócio de teto ao judiciário, nas verbas do judiciário, implicaria indevida ingerência do executivo sobre o judiciário. Segundo o ministro, os valores arrecadados com custas judiciais, emolumentos e taxas são de, aspas, destinação específica para o custeio de suas atividades. Ai, ai. Disse Moraes ainda, a autonomia do judiciário não pode ser relativizada por interpretações fiscais restritivas, ou seja, é um ultrapoder, é um suprapoder, é um poder que está acima de todos os manés e das instituições manés. Eu quero saber se uma democracia realmente pujante, Hamilton Mourão, sobrevive a um judiciário desse, que não tem freios. Até o troço que inventaram para ser um instrumento de controle externo do judiciário, que seria o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é presidido pelo presidente do STF. Está assim, desde que inventaram o CNJ. Nós estamos em crise no Brasil. É uma crise institucional, porque um poder se agigantou e tomou os outros. Só São Bento, só um exorcismo, só um exorcismo baseado nas lições de São Bento, para dizer: abandone este corpo que não é teu, que é do Brasil, que o Brasil não é teu corpo, saia desse corpo. Sabe, só um exorcismo. Eu não estou brincando. Votaram pela gastança. Moraes, claro, Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes, e Luiz Garboso e Cristiano Zanin. Bom, agora vamos falar sobre o juiz do nome invocado, do juiz nobre inglês. Rapaz, te contar, viu? Ai. Olhem essa esculhambação aqui. Juiz de São Paulo, um juiz de São Paulo, nessa altura já aposentado, usa nome falso por mais de 40 anos e engana instituições. Veja, ele não usava nome falso para comprar um negócio na Shopee, não. Ele usou o nome falso para entrar na faculdade, para passar em concurso público, para assinar durante 40 anos sentenças. Ei, Brasilzão, hein? Agora a pergunta que vai se fazer é a seguinte. A pergunta que vai se fazer é o seguinte: esse sujeito que passou num concurso de juiz de direito lá atrás, com nome falso, e assinou, quer dizer, foi empossado com esse sujeito com nome falso, etc., e assinou com nome falso. Essas sentenças serão anuladas? Serão anuladas essas sentenças?
Ou não? É um grande debate. Bom, a teoria do direito administrativo, também até do direito, nesse sentido, direito processual, vai dizer que não, que vai se aproveitar. Mas olha que negócio, né? O juiz de São Paulo. Agora, bom, isso é outra coisa. Agora me ocorreu a coisa seguinte. Está tendo nos Estados Unidos toda essa discussão porque dizem que o Biden não estava muito mais nele e que praticamente todas as assinaturas do governo Biden, de Biden, foi feito com a caneta automática, com a AutoPen. E se é um presidente da República? E se assinaram atos administrativos, atos privativos do presidente da República por ele, se assinaram por ele. Imaginar um lugar imaginário, um tempo imaginário, um continente imaginário, um presidente imaginário. Não estou dizendo que isso ocorreu nem nos Estados Unidos, nem na América do Sul. Mas se alguém se passou por um presidente da República e por 4 anos governou, assinando contratos internos, internacionais, etc, etc. Se alguém usurpou e se passou por um presidente da República, assinando por ele durante 4 anos, esses atos todos, ou a maioria deles, são nulos de pleno direito ou se aproveita também? Já imaginaram a lambança se uma coisa dessas um dia tivesse ocorrido na face da terra? Não quero nem pensar nisso. Nem pensar. Deus me livre. Juiz, Deus me livre. O juiz de São Paulo usa nome falso por 40 anos e engana instituições. Durante toda a sua carreira, o juiz aposentado, agora já se sabe o nome verdadeiro, José Eduardo Franco dos Reis. Silvério Reis, utilizou o nome fictício. Ele utilizava, Eduardo Franco utilizava nome fictício. Qual o nome fictício com o qual ele assinou por 40 anos? Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wilkfield. Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wilkfield. Imagine, bom, eu fui estudante de direito, então o sujeito é meu colega de turma e tem este nome, Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wilkfield. Como é que nós chamaríamos esse? Chamaria ele de Dodinho, né? Dodinho. Pois é, o Dodinho aqui, o Dodinho que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes. Conta de mentiroso, como dizia a sabedoria nordestina. 7 conta de mentiroso. Ele assinava assim, dizia que era descendente de nobres ingleses, ocupando cargos de destaque no Tribunal de Justiça de São Paulo. Este senhor ocupou cargos de destaque no Tribunal de Justiça de São Paulo. Essa é a nossa nação. Que dentro da nossa nação existem essas coisas. Um juiz aposentado foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pelo uso de documentos falsos e falsidade ideológica. Conforme apurado pela CNN, por mais de 40 anos, o homem enganou instituições públicas utilizando um nome fictício. A Justiça determinou a suspensão de sua aposentadoria. Ele já é aposentado. De acordo com a denúncia, o juiz aposentado, que era identificado como Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wilkfield, de 67 anos, na realidade se chama José Eduardo Franco dos Reis. Durante toda a sua carreira, o homem usou o nome falso e ocupou o cargo de destaque no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1995, logo após passar no concurso para juiz, José Eduardo deu uma entrevista na qual disse ser descendente de nobres britânicos. Até o momento, as razões que levaram o magistrado a fazer isso são desconhecidas. Ora, precisa averiguar as razões? Não está na cara? A trama foi investigada pela Polícia Civil após o juiz tentar tirar uma nova via do RG com o nome falso em outubro de 2024. A CNN tenta contato com a defesa do juiz e até a última atualização desta reportagem não obteve retorno. A justiça aceitou a denúncia e tornou o juiz réu na última segunda-feira e o processo corre em segredo. Por que em segredo? Olha, vou ficar quieto. Fique quieto. Olha, com esse nome fictício, José Eduardo Franco estudou direito na Universidade de São Paulo, na década de 80, e anos depois prestou concurso e ingressou na magistratura. Quando assumiu, deu aquela entrevista famosa, né? Sou descendente de nobres britânicos. Eu também sou. Meu Deus. Como juiz, Sua Excelência atuou em várias cíveis
nas quais proferiu milhares de decisões. As sentenças eram assinadas como Louis, Edward, Albert, Lancelot, D.C., Caterham, Wilkfield, Dr. Wilkfield. Hello, Mr. Wilkfield. How do you do? Zé Eduardo também coordenou o núcleo regional da Escola Paulista. Teve alunos, hein, em Serra Negra. Sua aposentadoria foi publicada em 2018. A matéria está longa, mas só faltam 2 parágrafos. Eu não consigo parar de ler porque é um negócio de manicômio. A personalidade fictícia teria sido criada em setembro de 1980. Ele é praticamente mal comparando o Fernando Pessoa, né, que tinha os heterônimos, né, Alberto Calheiro, etc. Né, que beleza. Quando o Reis conseguiu tirar um RG com o nome falso, no documento constava que ele era filho de Richard Lancelot Canterbury Caterham Wilkfield e Anne Mary de Bois. Não, vamos ler direito. Tá aqui. Na verdade, vamos ler direito. A mãe dele é Anne-Marie de Bois Vicent, ou Vicent, porque aí misturam, né? Wilkfield, família de origem britânica. José Eduardo obteve o primeiro documento falso por meio de um certificado de dispensa de corporação emitido pelo Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro. Uma carteira de servidor do Ministério Público do Trabalho e uma carteira de trabalho e previdência social, além de título de eleitor. Ele é acusado de ter cometido os crimes de falsidade ideológica, que dá em nada, e o uso de documento falso por 3 vezes, dá em nada. A CNN buscou o posicionamento da Universidade de São Paulo e do Tribunal de São Paulo para comentários. São os buracos do sistema que permitem a entrada dos loucos de todo gênero. Meus amigos, deixem aí seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição todos os dias, porque o sistema está... Muito bem. Além disso, não espere ser notificado, porque os filhotes de Klaus Schwab e de George Soros não querem que vocês sejam notificados. Então, entre no canal 3 vezes ao dia e vocês vão verificar por vocês mesmos o conteúdo. É isso? Comentem, não deixem comentários. Por favor, não deixem comentários com palavras feias, porque eu terei que excluir você do canal. Não faça isso. Eu prezo você por aqui. Além disso, torne-se membro do canal. Os membros do canal, conforme eu já disse, terão um desconto aqui do pessoal da Perestroika, que o pessoal está comercializando lá na Perestroika essa belíssima camiseta. Na quarta-feira próxima, dia 9, todos os vídeos a partir de aí constarão o link aí da loja virtual para aquisição desta versão branca, como também da versão preta, ok? Um abraço para vocês.